sou o professor Gustavo Leão, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre a situação geoeconômica da população brasileira ao longo dos últimos 2 anos. Então já faz um favor, deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações e ajuda a gente a deixar essa sala de aula cada vez maior. Vamos lá! Pessoal, para gravar esse vídeo eu peguei informações de várias fontes diferentes, entre elas o IBGE, o Banco Mundial e várias outras aí que a gente foi coletando. Então as informações são referentes entre o ano de 2017 e o ano agora de 2019, uma vez que nem todo dado é atualizado na mesma velocidade, beleza? Então vamos lá. A população brasileira hoje está girando em torno de aproximadamente 209 milhões de habitantes. Desses 209 milhões de habitantes, vão ter alguns dados que eu vou apresentar que vão se referir à população economicamente ativa, que é próxima do número de eleitores do Brasil. Então, pessoas, maioria maiores de idade e alguns ali entre 16 e 17 anos, que são aproximadamente 147 milhões de eleitores no país. O primeiro dado que a gente vai ter que falar é a questão de linha de pobreza. Então, existem duas linhas, uma linha de pobreza e uma linha de extrema pobreza. A linha de extrema pobreza se refere a pessoas que ganham menos de 1,9 dólares por dia, que vai dar ali por mês aproximadamente 215 reais. E a gente vai ter uma segunda linha, que é a linha de pobreza, que é das pessoas que ganham em até 5 dólares e meio, que vai dar aproximadamente 620 reais. Eu estou usando números aproximados porque eu sou de humanas e eu não tenho obrigação de ficar fazendo conta nos mínimos detalhes e o dólar oscila todo dia, então tá nessa ideia, beleza? Dessas pessoas que estão na linha da pobreza, 60% não tem nem acesso a saneamento básico, ou seja, água de qualidade, rede de esgoto e outros serviços básicos ali de higiene. No Brasil, a gente vai ter aproximadamente 6 milhões e meio de pessoas que estão naquela linha da extrema pobreza. Esse número teve um aumento depois de 2014, então a gente estava conseguindo um índice menor, mas depois de 2014 até hoje esse número vem aumentando um pouquinho, inclusive em conta aí das crises que o Brasil passou nesse meio tempo. Já o número de pessoas na linha da pobreza engloba aproximadamente 25% da população, ou seja, quase 50 milhões de brasileiros estão nessa linha de pobreza. Então, quando a gente vai falar de dados geoeconômicos, a gente tem que lembrar que entre 1/5 e 1/4 da população estão numa linha de pobreza muito grande e ganham menos de 600 reais por mês. O que é muito grave, uma vez que essa pessoa não consegue sustentar sua família sozinha. Então você imagina que esse dinheiro por família vai ser dividido na linha de pessoas daquela casa. Então, se você tem uma casa com 4 pessoas e ganha 300 reais por mês, cada uma vai ter uma per capita de 75 reais, o que é muito pouco até mesmo para se alimentar. Bom, da outra parcela de brasileiros, e aí não vai englobar somente os maiores de idade, nós temos aproximadamente 62, 63 milhões de contas poupança. Conta poupança que é uma forma de investimento, mas que é um dos piores investimentos que a gente tem no país, se tratando de renda fixa. Se você comparar com o Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do Brasil, dentro da renda fixa, não que seja o melhor, mais seguro, a gente tem somente 670 mil brasileiros que investem no Tesouro Direto, contra mais de 60 milhões que investem na poupança. Ou seja, dentro do Conselho de Educação Financeira, se você estiver buscando uma segurança financeira, o brasileiro que tem capacidade de estar guardando dinheiro e aplicando, já está em um dos piores investimentos que a gente pode ter. Contrapartida, a Bolsa de Valores está alcançando uma marca maior que do próprio Tesouro Direto. Ou seja, dentre os brasileiros que estão aptos a sobrar um dinheirinho para aplicar e investir, mais gente está preferindo correr risco na Bolsa de Valores do que investir no Tesouro Direto. Mas nem se compara aos milhões que estão aplicando em poupança. Então a gente já tem um panorama assim. Nós temos 200 milhões de habitantes, dos quais 60 milhões investem em poupança e um pouco mais de 50 milhões estão na linha da pobreza. Ou seja, metade da população brasileira está enquadrada entre linha de pobreza e pessoas que estão investindo dinheiro de um jeito ruim, ou seja, que dificilmente vão conseguir juntar capital para mudar de classe social e conseguir alcançar objetivos maiores financeiros.
Quando a gente fala de estudo, somente 15% dos brasileiros têm ensino superior completo, que vai dar aproximadamente 30 milhões de pessoas diplomadas no Brasil, com graduação de nível superior, e isso a gente acompanha na mídia, que é uma busca frequente. Mas no ano passado a gente teve uma diminuição na busca de pessoas fazendo a prova do Enem, que é uma das principais formas de acesso ao ensino superior ou de conseguir bolsas e incentivos para estar cursando a graduação. E a gente tem ainda um índice, que não tem o número certo, mas é muito grande, de pessoas que abandonam as graduações no meio da jornada, por diversos motivos, como eu falei no vídeo de universidade somente para elite intelectual. O SPC ainda informa que no Brasil nós temos mais de 63 milhões de pessoas endividadas. Ou seja, se a gente pegar as pessoas que estão em linha de pobreza, que não tem nem conta bancária, as pessoas que investem em poupança e as pessoas endividadas, a gente já entende o panorama do brasileiro. Ou ele está endividado, ou ele está juntando dinheiro muito mal, ou ele não consegue ter um rendimento de dinheiro necessário para ter o mínimo de vida digna de acordo com o Banco Mundial. No Brasil a gente ainda tem um número bem pequeno, mas que é considerável, onde nós temos mais de 71 mil milionários, ou seja, pessoas que têm mais de 1 milhão, e esse número a gente considera $1 milhão, ou investidos em imóveis, ou aplicados em contas bancárias e fundos de investimento. No Brasil, o último dado que a gente conseguiu da revista Forbes foi de que nós tínhamos apenas 42 bilionários, ou seja, pessoas que têm mais de $1 bilhão. E surpreenda-se, pouquíssimos desses 42 nomes têm alguma ligação política, ou seja, têm familiares na política. A maioria são realmente empresários que conseguiram se destacar e as suas empresas ou total de investimento superam aí a faixa do bilhão. A média salarial do brasileiro está girando em torno de R$ 2.100. Para lembrar que média significa que tem gente ganhando mais e menos. Se eu pegar 3 pessoas, 2 ganhando 1.000 e uma ganhando 4.000, a gente vai somar esses 1.000, vão dar 6, por 3 dá 2. Ou seja, tem muita gente ganhando menos de R$600 por mês e deve ter alguém ganhando um pouquinho a mais. E no ano passado nós chegamos numa marca aproximada de 870 mil microempreendedores individuais, que colaboram para a gente combater a taxa de desemprego do país, que está girando em torno de 12 milhões de habitantes. Ou seja, a pessoa ficou desempregada e tenta abrir o próprio negócio e vai querer registrar o CNPJ para exercer suas atividades diversas, que é uma das alternativas que o brasileiro encontra para escapar desse ambiente de desemprego, que é se autocontratar e montar a própria iniciativa, o próprio negócio. Pessoal, então dentro desse grande cenário brasileiro, eu espero ter ilustrado para vocês qual que é a realidade socioeconômica da população brasileira nesse ano de 2019, e lembrando que esses dados podem ser utilizados em qualquer ambiente aí de redação de concursos vestibulares e também atualidades, né? O aumento do número de microempreendedores, o aumento da linha da pobreza, extrema pobreza no Brasil. Então é importante a gente ficar atento nesses assuntos e continuar estudando. E para não esquecer, já falei no começo do vídeo, aperta o like, se inscreve nesse canal, liga o sininho da notificação e me segue também no Instagram, onde eu tento postar conteúdo semanalmente nos stories. Um grande abraço, tchau, tchau!